Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Na alfaiataria, Bahar conta a Enver que a editora do livro está muito animada porque foi isso que Fazília contou a ela. O escritor mandou algumas páginas para ela e eles adoraram a história. A senhora diz que ainda não viu nada, mas Fazília vai mandá-la mais tarde para ler o livro e por isso ela está muito animada. Enver fica feliz e diz a ela que está uma ótima notícia, e que a observa desde que ela chegou e hoje ela está um pouco diferente, parece uma mulher cheia de vida e até seus olhos estão sorrindo. Enver diz a ele que quando a vê feliz também se sente muito melhor. Bahar agradece e o chama de pai, depois revela que é verdade que ela acordou muito feliz e com sorte hoje. Enver diz a ela que ela sempre quer que ela se sinta feliz e quer vê-la sorrir a cada minuto. Bahar diz a ela que espera que todos possam ser felizes juntos. Aí Bahar se despede porque tem que fazer algumas coisas. Ela avisa que vai buscar Arda em 1 hora. No entanto, Enver diz a ele para demorar o tempo que quiser, já que ele e Arda estão bem. Bahar pede a Enver que converse com Arif sobre os vazamentos, pois ele não pode continuar trabalhando assim. O alfaiate avisa que fará isso e Bahar também se despede de Arda. Seida aproveita o fato de estar com Kisme e pergunta se ela sabe o que vai acontecer com seu filho Arda. O advogado responde que é muito provável que o leve embora. Seida diz a Kisme que é bom ela não ter filhos e ela jura, porque às vezes isso a deixa muito triste e ela sofre muito sabendo que vão separá-la do filho, o filho que ela criou. Arif pede que ele não se preocupe, pois pensarão em uma solução. A perturbada Seida pergunta o que eles podem fazer se tudo exigir dinheiro. Arif pede para ele não perder as esperanças, eles vão dar um jeito e não vão entregar Arda tão facilmente. Seida sorri e diz a Kisme que seu irmão é um amor, ela o abraça e diz que não há ninguém melhor que ele. Kisme os observa sorrindo. Por outro lado, vemos que Bahar está em uma loja de cosméticos e se olha no espelho, sorrindo. Uma vendedora se aproxima e pergunta como pode ajudá-la. Bahar diz que estava só olhando e a senhora explica que aqueles batons estão em promoção e com um ótimo desconto. Em seguida, ele pega um batom que sugere para uso diário e pede que ele se sente para experimentar. Bahar faz isso e a senhora passa um pouco de batom nela. Ela também traz um espelho e quando Bahar olha nele ela fica muito bonita. A vendedora pergunta a Bahar se ela vai comprar um, mas a senhora diz que não e se despede. Porém, antes de sair da loja, Bahar pensa e volta avisando a senhora que por estar em oferta especial ele aceitará um. A senhora vai em busca do produto e Bahar olha outros batons. Poucas horas depois, Seida e Fazília estão trabalhando em casa. Raif se aproxima e pede para ele comer peixe hoje. Seida pergunta que tipo de peixe ele deve comparar, mas Raif pede para ele sair para almoçar em um bom restaurante de frente para o mar para apreciar a paisagem. Seida fica feliz e diz que seria incrível, pois faz muito tempo que não vai a um desses lugares e nem se lembra da última vez que foi. Raif pede que ela vá agora mesmo, mas Seida fica sem graça e olha para Fazília que lhe dá permissão, já que ela não tem muito o que fazer. Seida aceita apenas com a condição de também acompanhá-los, pois depois de tantos dias trancada em casa ela até perdeu a cor da pele. Fazília tenta convencer a mãe e Fazília concorda em ir com eles. Em casa, Bahar experimenta o batom e também o usa como blush no rosto, depois toca com muita alegria o anel em formato de coração que Arif lhe deu. Seida fica fascinada por estar em um lugar como este e tudo parece legal para ela. Raif faz uma piada e ela pede para ele não zombar dela já que ela não vem com tanta frequência àquele lugar. Raif conta a ela que diz que se lembrou disso e mostra algumas flores para ela. De repente, uma mulher reconhece Fazília e se aproxima para cumprimentá-la. A senhora diz a Fazília que está feliz em vê-la e outro dia estava pensando nela. Ela se perguntava o que havia acontecido com ela porque eles não se viam há muitos anos. Da mesma forma, ele diz à escritora que ela está maravilhosa. Fazília agradece pela gentileza e diz que ela também está linda. Fazília então a apresenta ao filho Raif, depois olha para Seida e decide apresentá-la como namorada do filho. Seida fica tão emocionada e alegre ao ouvir isso que se levanta, beija as mãos da mulher e a abraça. A mulher diz que é uma menina muito efusiva, se despede e vai embora. Seida se senta, mas Fazília e Raif não param de rir do que ela fez. Então Seida pergunta a Fazília quem ela era e a escritora responde que não sabe porque não se lembra, mas queria evitar ser rude. Todos riem alto e Fazília deseja que eles aproveitem a comida.
À noite, Enver entra no quarto de Sirin e pede para ele se levantar. Ele tira um envelope com dinheiro de debaixo do colchão e pega algumas notas. Sirin pergunta o que ele está fazendo e seu pai lhe diz que pagará sua dívida com seu dinheiro. Sirin diz que não deve a ninguém, mas Enver diz que deve a Henry todos os utensílios que quebrou em sua cafeteria e que pagará cada centavo. Sirin tenta impedi-lo e ao fazê-lo coça a mão do pai. Ela diz a ele que sente muito e que não foi intencional, mas Enver, desapontado, apenas responde que tudo o que ela faz é um erro. Sirin diz que lhe explicou tudo e Enver diz que sabe e também aprova o que fizeram. O alfaiate vai embora e Sirin começa a gritar que sua mãe ficaria chateada com ele se o visse, mas Enver não liga e sai do apartamento. Sirin procura um lugar onde esconda seu dinheiro. Enver chega na casa de Arif e pede que ele dê aquele dinheiro a Henry, pois não consegue olhá-lo nos olhos depois do que sua filha fez. Arif, ao receber o dinheiro, vê o arranhão na mão de Enver e pergunta o que aconteceu. Enver diz que não é nada e volta para seu apartamento. Ele olha para o ferimento por alguns segundos e abre a porta. Por outro lado, vemos Dursun caminhando pela rua. Um caminhão para 2 homens o agarram e o forçam a entrar no veículo. Dursun grita o que querem dele. De repente vê um homem à sua frente e pergunta-lhe o que quer e quem é. Sem que lhe entrega um documento e lhe pede que assine se quiser ser livre. Dursun pergunta o que é isso e Sen responde que naquele documento dá a custódia de Arda Seida. Dursun diz com raiva que aquela criança é filho dele e ele não vai assinar nada. Sen pega a arma e coloca na boca. Dursun diz para ele não se envolver porque Arda é seu filho, então ele não assinará. O reciclador desafia Sen e ele saca uma arma e coloca na boca de Dursun. Depois diz a ele que como vocês podem ver ele tem que assinar ou matará sua família, cada um deles, e os enterrará. Da mesma forma, pergunta a Dursun se ele entende. O reciclador balança a cabeça e, apavorado, diz que vai fazer isso, que vai assinar o documento. Sen guarda a arma e Dursun chora e assina o documento. Sen avisa para não tentar acusá-los enquanto guarda o documento, pois isso não seria bom para ele. Depois Sen ordena que o joguem para fora da van ainda em movimento. Depois liga para Kisme e avisa que o documento já está assinado. Kisme agradece alegremente e diz que o ama demais. Ele responde que a ama também. Henry cumprimenta Kisme e ela se despede de Sen e desliga a ligação. Henry pergunta por que ele não consegue contatá-la há dias. Kisme respira fundo e responde que não quer mais continuar seu relacionamento com ele. Henry fica muito surpreso. Enver entra em seu apartamento e Sirin pergunta por que ela voltou se acabou de sair. Enver diz que o ferro estava danificado e que ela trouxe algumas roupas para passar em casa. Sirin pede que ela o ajude, mas Enver com raiva diz a ela que não precisa dela e na verdade não quer nada dela. Sirin insiste em querer ajudá-lo, mas Enver não permite. Sirin grita com ela se ela quer que ele vá embora então, ela não quer ficar em um lugar onde eles não a querem. Enver apenas diz que não se importa com o que faz da vida. Sirin, muito chateado, grita com o pai que ele é o pior pai do mundo. Ela não imagina o quanto o odeia e deseja que ele tivesse morreu em vez de sua mãe. Enver tenta se controlar e sai de casa. Sirin começa a chorar e destruir suas roupas. A louca ondulada olha a foto da mãe e pergunta por que ela deixou. Por que o pai dela simplesmente não morreu no lugar dela? E ela também grita que odeia Bahar porque é tudo culpa dela. Seida leva chá para Fazilha e Raif. O jovem pergunta à mãe por que ela contou à mulher do restaurante que Seida era sua namorada. Seida, envergonhada, diz que a mãe só disse isso por gentileza. Ela não era obrigada a dizer que trabalhava para eles. Raif diz que sente que eles estão namorando, já que Seida o beija o tempo todo. Seida pede a Fazilha que não acredite nas palavras do filho porque ele só diz isso para chateá-la, mas o escritor diz que ela não fica surpresa. Seida diz a Raif que sua mãe sabe o que está acontecendo, então ela não pode enganá-la. Raif pergunta a Fazilha o que está acontecendo. A escritora diz que a única coisa que sabe é que Seida é namorada do filho. O que ela não sabe é se o filho é namorado de Seida. Ela sai e Seida se aproxima de Raif levantando os braços e ele pede que ela não bata nele. Ela sorri, abaixa as mãos e o beija na bochecha. Raif pega uma das mãos dela e a beija, pede para ela sentar em seu colo e juntos eles dão uma volta pela casa na cadeira de rodas de Raif enquanto ainda riem e comemoram. Enquanto isso, Kisme liga para seu irmão Arif e pede que ele vá ao seu escritório, pois tem algo para entregar a ele.
Depois de desligar, Sen diz que não se sente confortável porque acha que os homens que os procuram já suspeitam de sua localização. Kisme pede para ele não se preocupar e promete que em 2 dias eles partirão juntos. Sen sorrindo diz que ele está esperando por isso há muito tempo, então ele pode fazer isso por mais 2 dias. Ambos sorriem. Doruk está na sala de sua casa olhando pela janela em direção à rua, onde há um colchão jogado no lixo. A campainha toca e Doruk abre a porta e vê sua tia Sirin, que pergunta onde estão sua mãe e irmã. Doruk responde que sua mãe está dormindo e Nizam está no banheiro. Sirin entra silenciosamente na sala e pergunta a Doruk a que horas ele acorda Bahar. O menino responde isso logo. O menino olha novamente pela janela e Sirin pergunta por que ele está olhando tanto. Doruk responde que há algo e ele está olhando. Sirin também aparece e Doruk pergunta se colocaram aquele colchão ali para brincar de pular. Sirin, sorrindo, responde que sim, para brincar de pular, mas da janela. Ela pergunta se ele tem interesse em fazer isso e Doruk pergunta se não é muito alto. A louca e ondulada diz que é verdade, mas ela sabe que quando ele cai no colchão fica muito macio. Na verdade, eles acham graça que, se ela pudesse, ela também se atiraria. Doruk pergunta se ele está muito mole e Sirin confirma dizendo que vai sentir. Ela também garante que já fez isso 3 vezes. Doruk pergunta como deve fazer. Sirin diz que a única coisa que ele precisa fazer é calcular a queda. É uma questão de perder o medo e pronto. Doruk diz que gostaria de tentar e pergunta a Sirin se ele pode pular agora. A louca ondulado ensina a se concentrar. Doruk pede que Sirin desça e fique próximo ao colchão para que ele possa recebê-lo e não se machucar. Sirin, muito animado, aceita e desce as escadas. Doruk se levanta e coloca os pés na beirada da janela. Sirin sorrindo da rua, pede para ele pular agora e não esquecer que ela é sua tia e o que ela lhe contou. Doruk fecha os olhos, solta as mãos, e quando está prestes a pular, Bahar o puxa pelas roupas e cai com ele no chão. Ela grita com ele perguntando o que ele pensa que está fazendo e Nizam chega perguntando o que aconteceu. Doruk explica para a mãe que estava brincando com a tia Sirin, que está lá embaixo para pegá-lo. Bahar fica chateado e pergunta se ela está lá embaixo e Doruk responde que sim. Bahar olha com raiva pela janela e seu olhar encontra o de Sirin em fuga. Ela sai correndo do prédio e da alfaiataria Seida e Enver correm atrás dela. Sirin machuca o pé e não consegue mais correr. Bahar consegue alcançá-la e a joga no chão, dizendo que ela é uma pessoa estúpida, então ele bate nela com todas as forças, querendo matá-la. Enver e Seida chegam e a seguram, mas Bahar grita que Doruk ia se matar por causa de Sirin. A senhora consegue se libertar e joga Sirin novamente no chão. E Enver a impede Sirin a impede para fugir. Enver tenta acalmar Bahar e ela conta que aquela mulher estava prestes a fazer seu filho se matar e o pegou no último segundo. Sirin aparece fugindo com muita dor e chorando. Poucos minutos depois, vemos que todos estão na casa de Bahar e a senhora abraça os filhos. Seida abre a porta para Arif e ele pergunta o que aconteceu. Ela conta a ele que Sirin é um demônio, disse a Doruk para pular da janela e ela o pegaria, e então com aquela brincadeira ela estava prestes a matar a criança. Arif entra na sala e pergunta a Doruk se ele está bem. Bahar e seus filhos olham para ele e ele diz que sente muito. Enver lamenta e Seida fica triste. Então Arif pede a Seida que leve as crianças para casa, pois ele deve conversar sobre algo importante com Bahar e Enver. Bahar pede que ele não faça isso porque quer ter os filhos ao seu lado por mais um tempo. Seida recomenda que sua amiga ouça melhor o que Arif tem a dizer a ela e que Enver faça o mesmo. Seida incentiva as crianças a irem com ela e Arif lhe dá um envelope. Seida sai com as crianças. Arif se senta, diz que não sabe como dizer isso, mas depois de respirar confessa que Sarp não morreu naturalmente, mas foi morto por Sirin. Bahar e Enver ficam sem fôlego. Então, Arif permite que ouçam a gravação em seu telefone enquanto o fazem. Bahar lembra do momento em que estava no hospital com Sarp, disse-lhe que tudo o que queria era poder envelhecer juntos e isso parecia a maneira mais linda de viver dizendo eu te amo. Bahar fica muito triste ao ver o estado de Enver pergunta onde ele tem o remédio. O alfaiate diz que está na casa ao lado da televisão. A senhora pede-lhe as chaves para subir para pegar o remédio, pois ele não parece bem e pede a Arif que fique com o pai. Seida está na porta esperando e pergunta o que aconteceu. Bahar apenas responde que irá buscar o remédio do pai.
Nizam sai e pergunta a Seida o que aconteceu. Ela diz que nada aconteceu e pede que ele entre. Seida sugere que as crianças brinquem de esconde-esconde. Nizam diz que não, mas Doruk sim. Seida incentiva Nizam e ela decide jogar. Doruk começa a contar e Seida pede para Nizam se esconder. Seida olha tristemente para Doruk e se esconde. Doruk termina de contar e vai procurá-los. Bahar encontra os remédios de Enver e os toma, depois lamenta o que acabou de aprender. Arif tenta acalmar Enver e pergunta se ele quer ser levado ao hospital. O alfaiate pede que ela não fale com ele sobre hospitais, depois lamenta por Sirin e se pergunta por que sua filha teve que fazer isso. Ele diz que não consegue acreditar que ainda está vivo para ver isso. Arif diz a ele que as pessoas crescem com coisas assim e quem ainda está vivo fica forte, é o ciclo natural. Enver chorando diz que ainda se lembra de quando sua filha era uma menina doce e não sabe quando ela se tornou aquele monstro. Bahar chega e dá o remédio para Enver que toma, então o velho manda Bahar perdoar sua mãe e para ele, Bahar diz que não tem nada que perdoá-los porque eles não têm nada a ver com isso, só Sirin é o culpado, mas ela não deve ficar impune e deve pagar por isso. Eles levarão essa gravação para Kisme em breve. Arif informa que já fez isso, mas sua irmã lhe disse que não adianta. Além disso, também é difícil provar os seus crimes anteriores e é por isso que ela não pode ser condenada. Porém, o que eles podem fazer é interná-la em um hospital psiquiátrico, se conseguirem provar que ela é capaz de machucar alguém ao seu redor. Enver zangado diz que isso não vai funcionar, aquela mulher tem que ir para a cadeia e não para o hospital. Bahar diz que ela só se importa que Sirin esteja trancada onde quer que ela esteja, porque se não estiver, ela pode acabar matando-a. Enver diz com confiança que quer justiça e assim que encontrarem Sirin o farão. Por outro lado, vemos que Sirin está tentando conseguir um quarto em um hotel, mas não consegue ficar porque a recepcionista não pode cadastrá-la se ela não deixar sua identificação. A maluca ondulada insulta a recepcionista e sai furiosa do hotel, então em uma esquina ela vê vários policiais mostrando uma foto para os transeuntes. Ela se lembra das palavras de Seida e se esconde. Também ouve várias mulheres dizendo que estão procurando uma mulher e ela se lembra novamente das palavras de Seida dizendo que espera apodrecer na prisão. Assustada, Sirin cobre a cabeça e vai embora. Enquanto isso, Arif chega na casa de Seida e eles se sentam na sala, conversam sobre como Bahar teve que enfrentar um problema após o outro e lidar com uma irmã que é um monstro, uma mulher que está feliz em arruinar a vida dos outros. Seida olha para Arif e diz que também sente pena dele, pois parece que ele não estava destinado a ser feliz. Ele fica um pouco triste e Seida pede que eles vivam o suficiente para ver aquela mulher apodrecer na prisão. Sirin chega a outro hotel e quando a gerente pede sua identificação, ela lhe dá 2 notas de 100 liras para que ele não pergunte mais nada. O homem aceita e lhe dá uma chave. Ela sobe até o quarto e ao fazer isso ouve um homem e uma mulher discutindo. A louca ondulada se tranca. Sirin está muito preocupado e não sabe o que fazer. Por outro lado, Bahar está sentada na cama com os filhos e muito triste. Sirin fica sabendo que o casal saiu do quarto e o homem maltrata a mulher, ela fica com muito medo. Enver chora pela filha e Arif olha muito triste para o anel da mãe. Então ele guarda o anel e fecha o baú. No dia seguinte, Seida acorda e pega o envelope que Arif lhe deu. Ao ler o documento que está dentro, ela começa a pular e gritar de felicidade. Seida desce ao apartamento de Arif, rindo, pergunta-lhe como Kisme fez para que Dursun lhe entregasse Arda. Arif conta que sua irmã lhe pediu que não perguntasse sobre o método que usava e que apenas amasse seu filho. Seida agradece e corre até o apartamento de Bahar. Arif fica tão feliz que abraça o pai. Bahar abre a porta e ouve as boas novas, assim como as crianças e Enver. Todos ficam felizes por Seida e se abraçam com força. Satyumiz está com Arda na casa de Henry e prepara pão para os dois. Ele ouve seu celular tocando no quarto de Henry e corre para atender. Seida cumprimenta e pede que ele o coloque em contato com Henry, mas Satyumiz avisa que não é possível porque ele bebeu muito e está inconsciente na cama. Seida diz que irá lá agora mesmo e desliga a ligação. Sirin acorda e, ainda muito assustada, calça os sapatos e olha pela janela para a rua. Enver informa a Bahar que Sirin levou 5.000 liras com ela, embora tenha deixado mais dinheiro no quarto. Bahar diz que espera que ela saia logo para poder voltar e levá-la diretamente ao hospital.
Enver diz-lhe com tristeza que não acredita que o hospital sirva para alguma coisa, tira do bolso a carta que Sirin lhe deu e mostra a Bahar. Ao lê-la percebem que Sirin o ameaçou de suicídio, e ele escreveu quando ainda tinha a arma em sua posse. Bahar pede que ele não acredite nisso. Obviamente foi chantagem e se ele quisesse se matar já o teria feito. Ela pede que ele não se deixe enganar novamente e que ele guarde muito bem aquela carta, pois ela serve de prova e eles devem mostrá-la a Kismet. Enver diz a ela que ela está bem e diz a Bahar que desde que Arif contou a eles a notícia sobre Sarp na noite passada ele a viu muito calma e isso o assusta muito. Bahar diz a ela que depois de pensar muito ele percebeu que nem sua fúria nem seu choro não adianta, sua força não bate o suficiente, sua voz não grita o suficiente, tudo parece em vão. Por isso ela está tranquila, porque não tem nada melhor para fazer, apenas tenta se convencer de que tudo isso está acontecendo porque Sirin está doente e ela não faria isso se não fosse louca. Então o venerável velho se sente culpado e começa a chorar. Bahar pede que ele não se sinta assim por causa das ações de sua filha, para eles ele é um anjo de Deus e não deveria ficar triste, ela o abraça. Seida chega na casa de Henry e Satyumis abre a porta. Seida vai rapidamente até a sala para ver Arda e pergunta onde está seu pai irresponsável. Satyumis responde que ainda não acordou, bebeu até cair e acredita que o motivo é que a namorada o abandonou. Ele viveu com muitos homens o tempo suficiente para perceber isso. Os dois vão até o quarto de Henry. Seida abre as janelas e o acorda. Satyumis já havia deixado um copo d'água ao lado dela e ela pede que ele se sente para beber. Henry pede desculpas a eles e Seida responde que está tudo bem, ela irá fazer o café da manhã para as crianças e um café forte para ele. Satyumis diz ao pai que ele não deve se preocupar, uma mulher muito melhor que Kismet entrará em sua vida, até Seida é muito mais bonita e alegre, ele deveria se casar com ela. Seida traz para ele uma bebida que o fará se sentir melhor e pede a Satyumis que cuide do pai. Henry fica pensando e Satyumis olha para ele sorrindo. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.